capítulo 2, versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Num período em que a gente tem pela frente muitos desafios na obra da evangelização, a gente pode fazer a seguinte pergunta: é mais difícil evangelizar hoje do que no passado? E eu, claro, falo do passado me referindo ao período antes do iluminismo, da era moderna, quando as ciências exatas tiveram o seu esplendor e parece que toda a esperança estava depositada nessas ciências, em termos de solução para a humanidade, para o convívio entre as pessoas. Eu queria falar hoje sobre a Bíblia e a evangelização, mas eu queria já de pronto levantar essa reflexão. Será que nós podemos dizer que os dias de hoje nos impõem um desafio maior, ou é mais difícil que as pessoas se convertam hoje ao Evangelho do que no passado? O que você acha? Sim ou não? Sim? Por esse texto, nós vamos entender que o homem natural aqui é o homem não regenerado, não nascido de novo, em quem não há o Espírito de Deus ainda. Diz que ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. Com isso, o texto nos dá a entender que não é por força de razão ou de argumentação que uma pessoa vai se converter. Se não depende de mim, da minha argumentação, e depende de Deus, a pergunta que nós podemos fazer é essa: será que Deus mudou? Se você olhar o versículo 4 do mesmo capítulo, Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você sabe o que eu acho? O nosso esforço não pode converter uma pessoa. A pessoa só pode ser convertida pelo poder de Deus. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, aquele que salvou ontem vai salvar hoje também. O que pode acontecer aí sim é que a maneira moderna de pensar, que questiona, que critica, que duvida, adentre a igreja. E essa então duvide do poder que a palavra tem, se omita naquilo que pode fazer, e aí sim talvez, menos pessoas venham a se converter. O que eu quero dizer com isso é que se para uma pessoa se converter, é o Espírito Santo o grande responsável, é Ele quem convence, é Ele quem torna a pessoa convertida genuinamente. E se esse Espírito está conosco, não importa o que as pessoas duvidem, não importa o que as pessoas oponham à fé cristã, não importa as lutas que nós venhamos a enfrentar nos dias de hoje, Jesus Cristo está conosco e Ele continua amando as pessoas e vai salvar as pessoas para a glória de Deus. Esse texto nos deixa muito tranquilos ao mostrar
que Paulo não estava confiando em si e na sua mensagem persuasiva, até porque as pessoas não podiam apoiar a fé delas nisso, mas algo sobrenatural teria que acontecer para que efetivamente se possa falar em evangelização, uma atuação de Deus. Então, se é a atuação de Deus, eu posso dizer com certeza, se converteram no passado, vão se converter hoje as pessoas que necessitam de Deus. Eu sou pastor na cidade de Porto Alegre, presidente do diretório do estado do Rio Grande do Sul. Eu também faço parte hoje da diretoria nacional da SBB, que muito me honra, por essa visão de levar a palavra a toda criatura. Sou formado em Direito, Teologia, atualmente estou no mestrado na área da Teologia também. E eu posso dizer assim, que amo a Deus de todo o meu coração. E para mim é um privilégio estar com vocês. E tenho certeza que na noite de hoje, Deus tem algo a falar aqui neste lugar. Amém? Eu queria começar dizendo o seguinte: quando as pessoas vão ler um livro, geralmente elas querem saber quem escreveu esse livro e por que escreveu esse livro, para ver se vale a pena ler o livro. Existe aquele livro que é uma autobiografia, existe aquele livro que é um romance, uma crônica, existe aquele livro que é pura pesquisa histórica. Bom, dependendo desse tipo de natureza do livro, é que eu decido ler ou não ler o livro. É ou não é? Por exemplo, eu gosto mais da literatura histórica, científica. Eu não sou tão afeiçoado com o romance. Há quem goste do romance. O que eu quero dizer apenas é que, para a escolha de um livro, geralmente a gente leva esses elementos em consideração. O problema é que os leitores da Bíblia nem sempre fazem esse tipo de pergunta ou reflexão quando se deparam com um texto bíblico. E por isso que muita gente desiste de ler a Bíblia, ou lê ela a esmo, porque não sabe quem a escreveu, não sabe por que propósito escreveu, e muitas vezes até não sabe diferenciar o gênero literário de cada livro bíblico, o que pode causar uma grande confusão. Os leitores da Bíblia poderiam fazer esse tipo de pergunta, e talvez fazendo esse tipo de pergunta, poderiam se aproximar do texto e tirar muito mais do texto do que se tem tirado hoje. Há pessoas que desistem de ler a Bíblia, porque não vem um norte na leitura do texto, porque não vem, quem sabe, até uma coerência, ou quem sabe até vem antítese entre Antigo e Novo Testamentos. Agora, a pergunta que se pode fazer é: pode um livro ou uma biblioteca de 66 livros de autores diferentes, escritos em épocas diferentes e para públicos diferentes, ter um propósito? Ou seja, embora haja essas diferenças dentro desses 66 livros, existe um tema que perpassa a Bíblia como um todo e que une todos os livros, um tema unificador. E este tema é a mensagem de salvação que Deus escolheu revelar a toda criatura. A desistência da leitura pode acontecer exatamente porque as pessoas imaginam como um livro distante no tempo, uma cultura distante na história, pode ter relevância para mim hoje. Você sabe por que as pessoas estudam teologia? Não é para mudar a mensagem bíblica. O nosso maior desafio hoje é
contextualizar a mensagem bíblica. É falar às pessoas dentro da realidade de vida das pessoas. Se no Oriente Médio havia uma cultura com um tipo padronizado de vida, de classe social, com os seus desafios econômicos e financeiros, nós precisamos entender então o que o texto tinha a dizer naquela época, e agora, passados 2000 anos, o que esse texto tem a nos dizer hoje. Esse é o nosso grande desafio. E para isso é importante nós conhecermos esse homem moderno, conhecemos quem mora em Blumenau, conhecemos os desafios da família, os desafios dos dias de hoje, e por isso é importante ouvir. Nesse sentido, as ciências aí sim poderão nos instrumentalizar para essa contextualização. Nós não vamos mudar a mensagem é a mesma, mas no entanto é importante nós ouvirmos as pessoas para entendermos em que situação elas se encontram. Em 2 Timóteo capítulo 3, você pode abrir comigo, a Bíblia vai falar sobre o seu propósito. Ela mesma vai falar do seu propósito. Isso já foi mencionado hoje aqui. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo escreve a Timóteo e diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui o texto para nós ele é muito claro, no sentido de que as sagradas letras, ou na época o Antigo Testamento, quem sabe a Septuaginta, a tradução grega do texto hebraico, que era o livro que os cristãos tinham, eram os textos que os cristãos tinham à época, esses textos davam conta de que Jesus cumpriria um dia a função de Salvador. Ou seja, de alguma maneira, estes textos levariam pessoas a ter salvação. Tornaria pessoas sábias para serem salvas pela fé em Cristo Jesus. Logo em seguida, é óbvio que nós vamos ler que a Escritura também serve para ensinar, repreender, corrigir e educar, mas sem salvação, sem a pessoa ter pelo menos a sua salvação através de Cristo Jesus, vamos ensinar o quê? Em cima do quê? Apoiados em quê? Então, de nada adianta falarmos em edificação da igreja sem que primeiro as pessoas sejam transportadas do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E por isso eu posso dizer com certeza que aqui, mesmo o Antigo Testamento tinha um propósito: mostrar para as pessoas salvação pela fé em Jesus. Primeiro, porque o Messias lá era anunciado, e segundo, porque no Antigo Testamento as pessoas tiveram a conclusão de que todos pecaram, não houve um justo sequer. E então era necessário que algo fosse providenciado. O pecado tinha que ser resolvido. Este problema tinha que ser solucionado. Uma vez eu perguntei, num seminário de ciências bíblicas, se antes de Jesus vir à terra, os israelitas se arrependessem dos seus pecados, voltassem atrás nos seus erros, confessassem-os, e se voltassem para Deus, seria ainda assim necessário que Jesus viesse? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Porque o homem continuaria pecador. A obra da cruz não foi tratar apenas com atitudes, a obra da cruz vem tratar com natureza, com a nossa condição diante de Deus. Então sim, a obra da cruz seria necessária, sim. Por isso, o Antigo Testamento faz uma coisa, ele dá testemunho da fragilidade humana.
mas ao mesmo tempo ele dá testemunho do amor de Deus. Deus enviava profetas, Deus enviava homens e mulheres para divertir o povo, Deus chamava Abraão, Deus consolava o povo. Deus, a despeito de toda atitude de pecado do ser humano, amava o ser humano. E ele então envia o seu filho. E na cruz, o problema do nosso pecado, ele é resolvido por uma obra maravilhosa. Então, eu quero assim mostrar que a Bíblia e a evangelização não são duas coisas desconexas. A Bíblia, quando a gente fala em Bíblia, nós já automaticamente estamos falando de salvação. Nós já estamos falando automaticamente de que o objetivo dela é levar as pessoas a uma sabedoria que a salva pela fé em Cristo Jesus, não por obras, mas pela graça, para que ninguém se glorie. Amém, gente? Então, esse texto aqui vai, claro, nos mostrar que sim, a Bíblia tem sabedoria. O texto diz, né? Tornar-me sábio, mas uma sabedoria que visa uma experiência, a salvação. A Bíblia nos dá uma sabedoria que visa a uma experiência, que é a nossa salvação. Com isso eu quero dizer que o propósito da Bíblia não é científico. O propósito da Bíblia, ele é prático. O propósito da Bíblia não é intelectual no sentido de me dar informações desconexas de uma situação prática, não. Ele me dá sabedoria, o texto, para que isso me leve à salvação pela fé em Cristo Jesus. É claro que, com isso eu não estou dizendo que a Bíblia não tem ciência, mas é bom a gente lembrar que a ciência é um corpo de conhecimentos adquiridos pela observação, pela experimentação, pela indução. O propósito de Deus na Escritura, no entanto, foi revelar verdades que esse método chamado empírico não pode revelar. Ou seja, a ciência até pode tentar dizer alguma coisa sobre a nossa origem material, e ainda com muita dificuldade, mas a ciência nunca vai poder falar da nossa semelhança com Deus, e a ciência nunca vai poder falar da situação de pecado em que nós nos encontramos. E por isso nós não temos que ter medo de dizer que nós cremos na Bíblia como um livro de revelação, e que é um livro que não tem a resposta para todas as questões que a ciência impõe, porque na Bíblia Deus decidiu revelar aquilo que ele entendeu interessante para o ser humano com vistas à sua salvação. E às vezes nós queremos transformar a Bíblia num livro científico. Ela tem ciência. Recentemente mesmo em Israel descobriram aquele anel com o qual Davi, o rei de Israel, selava as suas cartas reais na cidade logo antes de Jerusalém, chamada cidade de Davi, antes de Jerusalém ser a capital. Descobriram este anel. Isso é um fato. Davi existiu, não é mito, ele existiu, isso é uma realidade. E inúmeros indícios da arqueologia começam a comprovar as evidências do texto bíblico, nos dando mais ainda segurança. Mas isso para mim, claro, é importante, mas isto não é tudo, porque na Bíblia há coisas que a ciência não vai diagnosticar, mas há coisas que Deus vai revelar, e eu estou interessado com essas coisas. O propósito da Bíblia também não é literário. Claro que cada um de vocês vai dizer que a Bíblia é rica na literatura. Há um escritor no nosso estado chamado Moacir Scliar que disse que nunca viu um livro tão rico, tão substancioso como a Bíblia. Parece que ele não é cristão. Ele admira a Bíblia como literatura. Há países que colocaram a Bíblia como patrimônio literário nacional, como Alemanha e Inglaterra. Mas daí a dizer que o objetivo da Bíblia é ser literatura é muito diferente.
A Bíblia mesmo, por exemplo, no Novo Testamento, foi escrita em grego koiné, um grego vulgar, do mercado, do povo, das ruas, que tem fraquezas estilísticas gritantes e até limitações gramaticais, como no genitivo, objetivo e subjetivo. Fé em Deus, fé de Deus, que às vezes vão exigir muito dos exegetas para se chegar a uma definição do que realmente ali estava sendo posto, pela imprecisão da língua. Mas o objetivo da Escritura não é o seu estilo, mas é a sua mensagem. E é com isso que nós temos que nos ocupar. O propósito da Bíblia não é filosófico. E a Bíblia tem muita filosofia, muita sabedoria, sabedoria de Deus, está certo. Todavia, nem todos os temas com os quais os filósofos têm se ocupado, a Bíblia o faz também. Por exemplo, não há conteúdo exaustivo na Bíblia que nos mostre a origem do mal ou o motivo do sofrimento humano. A Bíblia vai muito mais nos ensinar a vencer o mal e suportar o sofrimento do que propriamente especular ou doutrinar sobre a origem do mal e, consequentemente, também o problema do sofrimento. Portanto, a Bíblia é um livro de salvação. E salvação aqui no sentido amplo da palavra, não só minha salvação, meu perdão de pecados, mas a salvação da humanidade como um todo, da terra, onde um dia Deus finalmente vai secar toda lágrima e o pecado vai ser extirpado. É deste projeto de salvação que nós estamos falando, muito mais do que a minha ou da minha casa, mas um projeto amplo, onde Deus um dia vai congregar todos os seus filhos. É sobre isso que nós podemos falar quando falamos de salvação. Por exemplo, a Bíblia começa com a criação. Ontem eu ouvi uma palestra sobre Lutero e me chamou a atenção que Lutero, nos últimos dias de sua vida, nos últimos anos, ao invés de concluir os seus estudos no Novo Testamento, como é mais comum, no Apocalipse, já devido à sua proximidade à morte, Lutero volta para Gênesis. E os últimos anos da vida de Lutero foram gastos exegeticamente em Gênesis. Porque de fato Lutero entendeu que é impossível entender a obra da cruz e remédio obtido na cruz sem entender primeiro a doença e como o pecado começou. As pessoas às vezes têm dificuldade de entender a obra da cruz porque elas não entendem como nós fomos criados, da altura da qual caímos, a rebeldia em que incidimos contra Deus e o caos que se estabeleceu na humanidade. E qual era o propósito primário de Deus com o ser humano? Quando você entende isso, você vai entender muito melhor a cruz. Quando você entende a doença, você entende o remédio. E às vezes as pessoas não compreendem muito bem isso. Não, a Bíblia começa com a criação, para mostrar qual era o propósito de Deus conosco, a imagem em que fomos criados, o que Deus tinha para nós de princípios. Logo em seguida, nós vemos o ser humano dando as costas para Deus, desejando viver uma vida independente de Deus, e vemos as consequências disso já na família, quando um irmão mata o outro. Vemos essa consequência em Gênesis 6, quando a maldade havia se multiplicado, e Deus então escolhe Noé, e depois Deus vai escolher Abraão, porque Deus em todas as suas atitudes sempre olhava com amor para o seu povo, a despeito da sua ignorância e do seu pecado. Esse Deus gracioso vai perpassar o Antigo Testamento. Quando ele chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele promete uma bênção que se estenderia de geração após geração. E assim nós vamos acompanhar a história bíblica até o advento de Jesus Cristo, quando, de uma maneira muito poderosa,
o pecado foi vencido pela morte do Filho de Deus, que tomou sobre si a minha culpa e a tua culpa. A vinda histórica de Jesus foi em cumprimento dessa aliança feita com Abraão. Lucas capítulo 1, versículo 68, é um texto que diz o seguinte: Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Eu quero mostrar aqui essa conexão que há entre antigo e novo, que há entre criação, Éden, profetas, e depois a vinda de Jesus Cristo, como um processo que Deus estava conduzindo para redimir a humanidade. Isso estava sendo aguardado. E o Novo Testamento nada mais vai fazer do que mostrar agora a obra de Jesus Cristo concluída, o trabalho do Espírito Santo, salvando pessoas, convertendo pessoas, consolidando a igreja. Gente, a salvação para a qual a Bíblia nos instrui é acessível através da fé em Jesus Cristo. Quando a gente lê um texto como esse, a gente pode rapidamente já tirar algumas conclusões, mas claro, eu entendi, isto é simples, pois eu vou te dizer, nem tanto assim. Eu vou te dizer que essa sabedoria que me faz me colocar no meu lugar para aceitar que a salvação não é algo que eu posso fazer, mas que eu posso tão somente receber, eu preciso que Deus opere isso em mim. Uma das coisas que a gente mais vive no dia de hoje é o legalismo religioso, em que as pessoas querem salvar-se, querem fazer alguma coisa por merecer, querem de alguma forma merecer a sua salvação, porque afinal isso é de nossa natureza. E às vezes nos é estranho quando a gente ouve que a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque para essa salvação ser perfeita, eu tenho que dizer para você, o ser humano não pode participar dela. E é por isso que ela é realizada totalmente pelo Filho de Deus, sem qualquer participação humana. E um dia então eu ouço essa obra, e a fé vem pelo ouvir, e eu sou salvo, e eu recebo essa salvação perfeitamente construída e trabalhada pelo próprio Deus que se tornou carne e morreu em meu lugar. Então, já aqui, nós vamos perceber que a Escritura vai nos levar a uma sabedoria. Qual é a sabedoria? Ela vai me mostrar que eu sou pecador, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu, de alguma maneira me controle, existe uma natureza em mim pecaminosa, com a qual eu preciso lidar, e eu tento de uma maneira, e tento de outra, e a história da igreja mostrou isso, até que de repente alguém tem uma luz. Não, essa situação de pecado só alguém pode resolver, essa pessoa se chama Jesus. E por isso que a justificação é eu receber uma justiça que não é minha, é dele, e com ela eu sou vestido, e agora então eu sou aceito pelo Pai, e aceito pelo Pai, eu sou reconciliado, eu sou filho de Deus, por causa da obra da cruz que ele, e tão somente ele fez. Então, nós temos muita coisa para dizer para esse texto aqui, ou seja, é uma sabedoria que a Escritura me passa, para me mostrar o que? Pecadora. Uma das coisas que a lei veio fazer é mostrar o meu pecado. Não cobiçarás, aí eu vejo que cobiço. Então, ao mostrar esse meu pecado, logo em seguida também Deus oferece a solução. Mas em Jesus Cristo os teus pecados foram apagados. E eu ouço essa mensagem e eu sou salvo. Então, há revelação na Escritura. Há revelação no texto sagrado. Bom, se há revelação na Escritura e há revelação no texto sagrado, e se efetivamente a salvação é pela fé em Jesus Cristo,
eu tenho que concluir que o texto está cheio de Jesus Cristo. E Jesus mesmo disse em João capítulo 5, as Escrituras testificam de mim. E nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. Um bom princípio na sua vida cristã, quando você for ler a Bíblia, é procure por Cristo. Eu às vezes me assusto quando, ao pregarmos sobre o Antigo Testamento, nós terminamos no Antigo Testamento, como se Jesus Cristo não tivesse vindo. Nós podemos pregar o Antigo, nós podemos falar dele, mas nunca vamos esquecer que ele já cumpriu o que está no Antigo, e hoje nós estamos em Jesus Cristo, numa nova criatura. Se eu falo da história de Davi e Golias, e através dessa história quero aplicar princípios éticos para a igreja, muito joia, muito legal, e isso é importante, mas eu nunca posso esquecer que Davi e Golias eram figuras menores de uma coisa maior que viria, de uma essência, de uma substância. Eles eram a sombra, mas hoje nós temos a substância, e nessa substância que a igreja tem que caminhar, e em Jesus Cristo. Então, quando você ler a Escritura, procure por Jesus, porque ele disse que a Escritura testifica dele. Procure por Cristo em cada versículo, em cada texto. Procure pelo perdão, pela graça. Procure por aquele que um dia levou sobre si os teus pecados. Em uma ocasião, Jesus diz aos seus discípulos, em Lucas 24, que ele havia sido testemunhado na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, por todo o Antigo Testamento, havia menções ao Messias, e ele cumpria então essa promessa na sua vinda. Agora, importante que quando a Escritura aponta para Cristo, não é simplesmente para que a gente o conheça e compreenda, e até para que o admire. Existe uma diferença entre ouvir a mensagem, entender, achá-la coerente, até bonita, e dar um passo além, me incluir nesta mensagem e confiar nesta mensagem e crer nesta mensagem. Nós temos pessoas hoje, digamos, convencidas com a mensagem. Nós temos pessoas que entenderam a mensagem e que até acham a vida cristã muito bonita. Olha, se a vida cristã não for a tua vida, se Jesus não for o teu Senhor, se você não tiver fé ou confiança, e a palavra fides vem do coração, se você não confiar, de repente, Cristo ainda para ti é alguém a ser admirado, mas Ele quer ser querido. Ele quer que você confie nele. E é nesse sentido que a salvação é um processo sobrenatural, não de convencimento persuasivo. Eu posso me preparar, eu posso estudar a situação do homem hoje para me aproximar melhor do que muitas vezes a gente faz, chegando de uma maneira soberba, antes de ouvir, já impõe nossa cultura religiosa. Eu posso saber me aproximar, mas eu não posso salvar. Quem salva é a mensagem, porque a mensagem é dele. Quem salva é ele. Então não há argumentação racional, literária ou filosófica que salve as pessoas, mas tão somente Jesus. Essa é uma pergunta que talvez nós poderíamos fazer hoje. Você admira Jesus, você conhece, você compreende, você acha interessante a mensagem, mas ainda te é pesaroso vir à igreja e cantar e louvar, ofertar. Quando você confia, você não pergunta o que tem que fazer, você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você confia, teu coração já está nele. Quando você crê, você já nem percebe, mas você já é dele. E você diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É deste tipo de fé que a Bíblia fala. Os discípulos disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e temos ouvido. Era mais forte do que o entendimento intelectual. Aquilo que eles escutaram e viram em Jesus tomou o coração deles, e eles se lançaram para dentro de Cristo. E eles confiaram em Jesus. Então, com isso, nós vamos poder dizer que a fé é certeza sim. Para muitos, não razoável,
não racional, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Nós sabemos que somos filhos de Deus, nós sabemos que Ele nos salvou. O testemunho dele é digno de confiança. A fé vem pelo ouvir a mensagem a respeito de Cristo. Você lembra desse texto de João, capítulo 20, onde João diz por que escreveu o Evangelho. É importante que às vezes a gente lê um Evangelho e não sabe por que lê o Evangelho, por que ele foi escrito. João tem um motivo pelo qual ele foi escrito. João capítulo 20, versículo 30 diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para quê? Para que os milagres foram registrados em João? Para quê? Creiais que Jesus, o homem Jesus de Nazaré, ele é o Cristo, ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Este é o objetivo da Bíblia. Pelo menos este é o objetivo explícito do Evangelho de João, que as pessoas ao lerem esse livro creiam em Jesus. Eu posso ensinar sim, eu posso tirar doutrina sim, eu posso fazer muitas outras coisas, mas essencialmente esse texto dá depoimento da obra da cruz, dos milagres que Jesus fez, para que eu creia nele, e crendo nele eu tenha vida no seu nome. Nesse sentido, o Novo Testamento também fala de uma salvação que está para se completar. Diz que a humanidade geme, a terra geme, e suporta angústias pelo pecado que um dia o homem causou, e aguarda a redenção, a revelação dos filhos de Deus. Há uma expectativa para este dia, onde efetivamente nós aí não vamos mais conhecer em parte, mas nós vamos ver Ele como Ele é. Eu sempre digo uma coisa, né? Até o último dia da vida, a gente vai aprender. Por quê? Porque a gente aqui em parte conhece. Mas quando vier o que é perfeito, Cristo será tudo em todos. Aí não haverá mais limite. Aí nós vamos ver Ele como Ele é. Mas aqui na terra, a gente aprende dia após dia. A Bíblia é única em fazer essa afirmação, que nos foi anunciada tão grande salvação. E por isso, falar em evangelização e falar em Bíblia se torna a mesma coisa. Agora vamos falar rapidamente sobre a evangelização. Gente, a pregação, ela só faz uma coisa: ela anuncia essa mensagem. Essa mensagem não é nossa. Essa mensagem é de Deus, uma mensagem que Deus mesmo quer falar às pessoas, como um presente para elas, de graça, por meio de Jesus Cristo. Só que, escute, a pregação faz muito mais do que falar de salvação. Na pregação, Deus salva pessoas. Na pregação, Deus se dá ao mundo em Cristo. Na pregação, Deus está agindo para salvar pessoas. E às vezes nós não nos damos conta disso. A pregação verdadeira não é aquela que traz informações sobre algo, é aquela que apresenta uma pessoa. A pregação verdadeira não é aquela que traz informações sobre algo, a pregação verdadeira é aquela que apresenta uma pessoa. E no momento em que essa pessoa se apresenta a quem não é salvo, ali pode estar acontecendo salvação. Se vai levantar o braço, se vai gritar, se não vai, é uma questão lá no coração daquela pessoa. Há um momento em que Jesus é pregado, que as pessoas, sentadas ou não, chorando ou não, elas creem, e naquela hora a vida delas vai ser mudada dali em diante, porque a palavra semeada entrou no coração e ali fez fundamento. Na pregação, Deus se dá ao mundo. Eu vou mostrar isso para vocês. 1 Coríntios, capítulo 1.
versículo 21. Olha o que diz aqui. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Esse foi talvez o desafio da escolástica, que tentou, em cima da fé, construir a razão. Anselmo de Cantuária dizia: eu creio para depois entender. Isso, nesse sentido, não compromete, mas daí a racionalizar tudo que se crê é muito complicado. E de repente Tomás de Aquino se viu obrigado a fazer isso e teve as suas limitações, porque a fé é fé. Mas esse texto nos mostra o quê? Que as pessoas eram salvas pela loucura da pregação. Essa passagem na NTLH diz assim: que Deus resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Ou seja, esse texto nos deixa claro que a pregação salva. Não porque a pregação tem um poder em si independente, mas porque ela é a mensagem de Cristo. E eu, como sou o condutor desta mensagem, ao pregar esta salvação em Cristo, salvação está acontecendo, gente. Ou você está num ônibus, ou você está muitas vezes num elevador, ou você está lá na rua. Não menospreze o poder dessa mensagem. Este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes a gente acha que é informação, e a gente lança aquela informação. Não, você está apresentando uma pessoa na sua mensagem, a pessoa que é responsável por essa mensagem, que é Jesus Cristo. E aqui eu tenho algumas palavras gregas que podem ser encontradas no Novo Testamento e que falam dessa pregação. Euangelissomai é uma delas, que tem esse significado de anunciar boas novas. Nós temos katangelo, anunciar boas novas profundamente, enfaticamente. E nós temos também uma outra palavra que é queriço, que é aquela proclamação de um arauto, né? A própria mensagem é chamada de querigma, uma proclamação. E note aqui que ninivitas, nesse texto de Mateus 12, se levantarão no juízo com a geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Significa que a pregação, ela causa um impacto. Ela mexe com a estrutura de pessoas. Ela leva o ser humano a refletir. Ela, de alguma maneira, constrange o pecador dos seus pecados. Se o pecador está seguro de si mesmo, nós viemos com a lei para tirar essa segurança falsa que esse mundo estabelece debaixo dos seus pés, onde reis passam, a economia vem e vai, mas Deus é o mesmo. Então vem uma pregação contundente para mostrar que esse que está seguro de si mesmo, de repente vê o chão se abrir, e a segurança desse mundo é passageira. Mas de um outro lado, às vezes, vem a igreja, aquele que está quebrado, moído, sem fé, sem esperança, não acredita mais em nada. Aí você não pode terminar de acabar com essa pessoa. Você tem que mostrar que há esperança no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, ele é consolo, ele é cura para os feridos. E é por isso que a igreja tem que aprender a ouvir quem está lá fora. A palavra sacerdote, no latim, que é pontifex, significa, sabe o quê? Construtor de pontes. A gente usa muito essa palavra para falar do meu acesso a Deus, sacerdócio universal dos crentes. Está certo. Mas você vai notar uma coisa, em 1 Pedro 2,9 diz: nação santa, sacerdócio real, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você quer ser um sacerdote, construa pontes e comunique as virtudes de Deus para esta sociedade na qual você está inserido. Porque senão o sacerdócio universal se torna uma vida individualizada. Eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus, eu tenho acesso a Deus. Eu também tenho acesso às pessoas. Eu posso construir pontes. Eu posso levar as pessoas a terem um encontro com Jesus. Eu sou um sacerdote, eu sou um arauto, eu sou um pregador.
eu sou um ministro, eu sou um servo. Qual é o conteúdo da pregação, gente? 1 Coríntios 1, 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ah, não, pastor, eu prefiro falar que Cristo ressuscitou. Escute, meu amigo, a ressurreição só é relevante porque alguém morreu. A ressurreição já é o resultado de uma obra consolidada quando Jesus Cristo morreu. Ele pagou a minha dívida. Não tenha vergonha de falar que Jesus Cristo foi crucificado, ainda que seja loucura para os gentios e escândalo para os judeus, porque essa mensagem que salva. Está aqui o conteúdo da mensagem. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. Claro, alguém que fosse pendurado sobre o madeiro era uma pessoa maldita. Na lei moral dos judeus isso era destoante. Para os gentios, os filósofos, irracional que alguém que tivesse a sabedoria fosse crucificado desta maneira. Mas interessante, para nós que somos salvos, esta mensagem é o poder de Deus. Ela me salva, ela me conforta, ela me perdoa os pecados, ela me dá esperança para ir lá fora e contar ao mundo que Jesus, o mesmo que morreu por mim, morreu por aqueles lá fora, Ele está vivo. O capítulo 2, versículo 2 diz a mesma coisa. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A cruz foi um marco na história. Quando lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai resumir a mensagem cristã. Ele diz assim: vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós precisamos anunciar esta mensagem em tempo e fora de tempo, como já foi dito aqui, porque as pessoas, aquelas que nós menos esperamos, vão se converter. Sabe por quê? Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. Nós não nos julgamos, não cabe a nós saber qual é a hora, qual é o momento, nos cabe pregar. O momento, quem sabe, é Deus. Seja um arauto da palavra de Deus. Jesus falou sobre o conteúdo da pregação. Em Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47, que é o que eu acabei de dizer. Eu estou correndo aqui por causa do horário. Embora Deus mesmo esteja agindo na pregação, esta enfrenta um obstáculo. Muita gente acha que o evangelho é loucura e inutilidade. Por que inútil? Porque as pessoas, muitas não sabem que estão em pecado. Se elas não têm consciência do pecado, por que crer em redenção e em salvação? Salvação de quê? E aí cabe à igreja mostrar então, com amor, mas mostrar, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas há alguém que reconcilia o homem com Deus, e este é Jesus Cristo. Aí a gente pergunta, mas como é que podem simples palavras faladas por uma pessoa realizar os planos do Deus eterno? Isaías pensou assim como você e Moisés também. Eu, Senhor, quem sou eu para ir tirar o povo do Egito? E Isaías disse, ai de mim, eu sou um pecador, não sou nada. Mas o que Deus disse para Jeremias? Vai e fala o que eu te disser para falar. Eu sou menino, não posso te uma criança. Fala o que eu te disser para falar. Tu vai derrubar, tu vai erguer. Muitos vão ser atingidos por meio da tua mensagem. Não era Jeremias, não era Isaías, não era Moisés, mas era o Deus que dava a eles uma mensagem. Esta mensagem é poderosa, continua poderosa, e Deus encarregou você de pregá-la. 1 Coríntios 1, 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
2 Coríntios 3, esse é um texto para mim muito, muito expressivo, que todos nós deveríamos conhecer. 2 Coríntios 3, 4 diz: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Para você, meu irmão, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos habilitou, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não que mata, mas que dá vida e vida eterna. Deus habilitou você. Não só os pregadores nos púlpitos, não só os pastores. Deus, Ele nos habilitou. E nós carregamos essa mensagem. No capítulo 5 do mesmo livro, versículo 19 diz: Deus estava reconciliando em Cristo consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que mensagem poderosa, que ousadia do apóstolo Paulo, mas que certeza de que aquilo que ele estava fazendo, ele havia sido comissionado para fazer. Ele apenas liberou a sua palavra, porque ele foi habilitado. Ele falava aqui, como apóstolo, em nome de Deus. E ele chega a exortar: reconciliem-se com Deus. É a sua fala. E aí, o texto que eu mencionei antes de Jeremias: eu não sei falar, Senhor, não paste uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não paste uma criança. Você e meu irmão, você e minha irmã, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Amém? Então, você tem que ter essa certeza, não emocional, não entusiástica de um momento ou outro. Não, você tem que ter a certeza de que se Deus fez com você, Deus pode fazer com qualquer um lá fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, a pergunta é: quem foi chamado para a pregação? É muito perigoso quando a tarefa da pregação é exercida apenas por quem sente o chamado. Quem sente. E às vezes a gente fica muito em cima. Hoje eu sinto, amanhã eu não vou sentir mais. Ontem eu senti. Na verdade, a mensagem, ela está em você. Abra a tua boca, porque essa obra é de Deus e você é o canal dele. Deixe Deus falar através de você. Proclame a palavra. Amém? Se o pregador quer ser um auxiliar de Deus no anúncio da sua palavra, ele também deve ouvir essa mesma palavra na sua vida. O nosso pouco amor para com as pessoas que sofrem, ele é resultado, muitas vezes, da nossa frieza em reconhecer o quanto Deus nos perdoa. Gente, o contrário de amor hoje não é ódio, é indiferença. E a indiferença muitas vezes da igreja para com quem sofre só acontece porque eu tenho deixado de ouvir a mensagem do bom pastor, que todos os dias me perdoa os pecados, tem misericórdia comigo, me ama, tem paciência comigo. Se eu tiver essa noção que todo dia eu sou chamado ao perdão, eu não vou ter problema de julgá-los de fora. Eu vou amar eles também. Eu vou abraçar eles também, porque Deus continua me abraçando, e eu vou abraçar quem está lá fora, até que eles se convertam para a glória de Deus. Quem quer pão, vem e compre, sem pagar nada. Coma de graça. Esse é o amor de Deus por nós, na cruz, em Jesus. O chamado de Deus também nos leva a lançar o seu chamado em outros corações, o texto que eu mencionei antes.
a fim de proclamar as virtudes. Eu sou sacerdote para lançar o chamado em outros corações. E aí vem uma questão importante. Pastor, e o que o senhor tem a dizer sobre o bom testemunho? Ele é muito importante. John Stott uma vez disse que o amor de um marido por uma esposa, se ele for como Cristo amou a igreja, esse casal é uma pintura da cruz. Talvez eles não precisam falar muita coisa. Se tão somente esse marido amar essa esposa como Cristo amou a igreja. Agora, é importante uma coisa, que nós mostremos às pessoas os motivos de nossas boas obras. É importante que nós estejamos preparados para dar as razões da nossa fé, como diz 1 Pedro 2,12, se eu não estou enganado, ou logo em seguida, 1 Pedro 3,15, olha só. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Tem gente que vai querer saber a razão por que a gente faz obra social, a razão por que a gente dá comida para os pobres, a razão por que a gente doa roupas, a razão por que a sociedade bíblica distribui Bíblias. E nós vamos poder dizer, porque Jesus me amou, Ele me salvou e não me cobrou nada por isso, e eu quero agora amar o mundo assim como Ele me amou. Dar as razões, dar os motivos das nossas boas ações, das nossas boas atitudes. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando o quê? A palavra da vida. Preservando a palavra da vida. Queridos, não menosprezem aquilo que o Evangelho é capaz de fazer. As pessoas, às vezes, que nós menos imaginamos, são aquelas que estão, talvez, mais próximas de nossas relações, esperando que tão somente anunciemos Jesus Salvador. Deus abençoe vocês.